Estamos na nossa quarta aula de metodologia científica, então vamos iniciar mais uma aula, mais uma segunda-feira, que até que o Senhor tem nos fortalecido, nos ajudado. Os demais irmãos que chegarem vão entrando, que já são 8h20, e tem algumas pessoas que avisou que vai entrar um pouco atrasado e outras não falou nada. Talvez vão entrar ou por algum motivo não poderão participar da aula. Então vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor e pedindo Ele sabedoria nessa noite, para que Ele nos ajude, nos capacite a compreender e poder aplicar essa matéria naquilo que for útil no nosso desenvolvimento ministerial. Bem, oremos. Senhor Deus e Pai, eterno de Israel, Deus santo e glorioso, mais uma segunda-feira veio, ó Deus, onde podemos aqui reunir para estudar, mesmo que sendo, ó Deus, por internet, mas sabemos que a direção do Senhor em nossas vidas é maravilhosa. Pedimos ao Senhor que guie-nos, ó Deus, nessa noite, que nessa segunda-feira, cada aluno, ó Pai, que aqui está participando dessa aula através do Zoom, possa aprender e aplicar essa matéria, ó Deus, no melhor da obra do Senhor, para que possa glorificar o Teu nome. Seja conosco, ó Pai, seja o Senhor engrandecido nessa noite, que o Senhor venha fortalecer-nos, sustentar, ó Pai, nessa caminhada, no percurso desse curso, ó Deus, para que não venhamos a desanimar, venhamos a parar no caminho, ó Pai. Sabemos que a caminhada não é fácil, que alguns, ó Pai, desistem, mas eu peço ao Senhor, fortaleça os teus filhos, sustenta, ó Pai, guarda, e acima de tudo, ó Deus, dê sabedoria, dê unção, ó Pai, e capacita-os a aplicar da maneira correta o conhecimento, ó Pai, a sabedoria que eles adquirirem nesse curso. Seja com cada um, em nome de Jesus. Então, nós paramos na página número 26, no texto 8. E se os irmãos observar esse texto 8, o pastor apresenta aqui alguns textos, um resumo, na verdade, está falando do gênero de resumo escolar e acadêmico, e ao mesmo tempo que ele apresenta aqui 3 resumos, ele apresenta também um questionamento alternativo para que você possa, o melhor de múltipla escolha, que você possa escolher aqui no ponto de no número 2, qual dos resumos que você escolheu e qual deles daria certo aqui nesse número 2, que vai da letra A até a letra K. Eu não sei qual que você escolheu, particularmente o texto mais completo, o resumo mais completo que eu encontrei foi o número 2. Eu creio que vocês leram em casa. E esse texto de número 2 ele está mais completo em relação a, se você observar no primeiro número 1, ele fala assim: leia o resumo a seguir do artigo A Cultura da Paz, Leonardo Boffett. Mesmo sem ainda ter lido o texto mencionado, analise o resumo que acredita ser o melhor resumo escolar e acadêmico. Então, aqui são 3 exemplos colocados. Se você observar, o número 3 está bem resumido mesmo, mas para mim o número 2 é o que abrange mais e que está com um argumento melhor para que possamos compreender a respeito desse resumo escolar. E alguém marcou outro, ou quer fazer alguma observação no que você marcou? Alguém marcou algum outro texto além do 2? Eu, particularmente, marquei o número 2, que seria um artigo que aborda melhor a cultura da paz no pensamento de Leonardo. E o ponto de número 2, ele mostra assinalar as alternativas que justifiquem a escolha do melhor resumo entre as 3 que foram dadas. Então, ou seja, dentro de qualquer um desses resumos que você escolheu, isso não importa, eu tenho a minha opinião a respeito aqui, você tem a sua. Você deveria analisar nesse exercício 2 aqui, qual que das alternativas que representa esse texto, que estaria justificando a escolha que você fez desse texto. Então, o que o pastor quer mostrar
que dos textos que nós escolhemos para estudar, seja ele secular, tem alguns exercícios, alguma coisa que vai justificar aquilo que você aprendeu. E dentro desse assunto aqui, eu, particularmente no texto 2 eu coloquei a letra B, porque ela dá informações consideradas importantes pelo leitor e o autor do resumo. Coloquei também a letra E, que o resumo permite que o professor avalie a compreensão do texto lido, incluindo a compreensão global, o desenvolvimento das ideias do texto e a articulação entre elas. E coloquei a letra F também, que é a apresentação das ideias principais do texto e das suas relações, e a letra J, que o texto é compreensível por si mesmo. Então, se você observar que esse resumo do número 2 está mais completo do que os demais. O número 3, por exemplo, está bem resumido mesmo, e essa é a razão que eu escolhi o texto número 2. Então, esse texto aqui, na verdade, o pastor quer representar que você vai pegar algum texto para estudar, você vai fazer um resumo do texto. Eu acredito que todos aqui, em aula de história, quando estudava, e aula de geografia, que os professores eles eram mestres para fazer isso, pedir para você que fizesse algum resumo daquele assunto ali, daquele capítulo que você estava lendo, costumava dar 2, 3 capítulos para a gente ler de um livro de história ou geografia e pedir para fazer um resumo. Então, esses pontos que eu marquei ali é que me ajuda a compreender melhor o resumo que o autor do livro ele fez. A página de número 27, o pastor escreve o seguinte: ó, sumarize os períodos abaixo, quando possível. À medida que for fazendo cada exemplo, assinale nos parênteses o procedimento que você utilizou, preenchendo os parênteses com as letras dos períodos. Aí mostra a letra A e a letra B. Aqui ele mostra uma frase, ele fala: no mercado, Paulo encontrou Margarida, que estava usando um lindo vestido azul de bolinhas amarela. Aí ele mostra que a sumarização é Paulo, que ele encontrou Margarida, e as informações excluídas são a circunstância que envolve o fato, as qualificações, descrições do personagem, que estava usando um lindo vestido de bolinha amarela, que na verdade ele encontrou Margarida e não faz diferença com que roupa que ela estava. Então, tem coisa, por exemplo, num texto que não há necessidade que você fique observando. Então, o que o pastor quer mostrar é que o importante do texto, que o assunto-chave é que Paulo encontrou Margarida. E diferente do que com que ela estava vestida ou ele, não vai fazer diferença. A letra B ele fala: você deve fazer as atividades, pois, do contrário, não vai aprender, vai tirar nota baixa. A sumarização você deve fazer as atividades. A justificativa para uma afirmação, ou seja, o que o pastor quer mostrar é que ele deveria fazer as atividades pela consequência que viria do que ele se ele não fizesse atividade. Aí ele mostra que nesse embaixo, como se fosse um exercício, que você colocaria letra A e letra B de conformidade com o assunto que está aqui. Por exemplo, pagamento de conteúdo facilmente inferíveis a partir do nosso conhecimento do mundo. Você colocaria a letra A ou a letra B. Aí coloco o apagamento de consequências de expressões que indicam sinônimo ou explicação. Na letra do primeiro eu coloquei letra A, no segundo letra B, no C eu coloquei a letra C, no D eu coloquei a letra A, no E eu coloquei a letra B, no F a A e no G a A. Então, o que mostra é que realmente o que está sendo explicado do assunto. Que, por exemplo, como eu falei, no mercado, Paulo encontrou Margarida. Ou seja, aqui poderia ser uma reformulação das informações utilizadas de termos mais genéricos. Ou seja, nós temos a informação de o que aconteceu com Paulo e com Margarida. Então, não há uma necessidade de que você tem que explicar todo o texto para você saber o conteúdo principal do assunto. É isso que o pastor quer nos transmitir. Porque tem coisas, por exemplo, agora transferindo para o que interessa para nós, que é teologia. Por exemplo, parábolas.
como que você interpreta uma parábola? Você tem que achar o conteúdo principal da parábola, sobre o que a parábola quer falar. Qual é o interesse de Jesus ter utilizado uma parábola? Por exemplo, uma parábola muito falada nas igrejas é a parábola da mulher importuna, que foi lá e importunou o dono de um mercado que ele estava dormindo, estava deitado, e ela insistiu com ele até que ele levantasse, melhor, uma mulher não, foi um senhor. A mulher importunou, foi o juiz. Um senhor, que ele importunou o camarada que era dono de um mercado até que ele levantasse, largasse os seus filhos e viesse atendê-lo. Aí, o que é o assunto principal da parábola? Que nós devemos insistir em nossas orações com Deus. Agora, se você for interpretar cada detalhe da parábola, você vai ficar perdido, porque, primeiro, Deus não deita para dormir. Segundo, Deus não tem filhos que está ao seu lado, que ele tem que deixar esposa e filho para ir abrir uma porta. Então, o que Jesus quis transmitir na parábola é a insistência em não desfalecer nas nossas orações. Então, nós temos que deixar determinados detalhes de lado para interpretar corretamente uma parábola. Por exemplo, tem pessoas que querem interpretar a parábola do filho pródigo, e eles colocam tanta coisa na parábola que acaba a parábola perdendo sentido. Eu não sei se os irmãos já viram, tem tanto tipo de pregação na parábola do filho pródigo. Qual que é o assunto principal da parábola do filho pródigo? Se os irmãos observam o texto, ali não são três parábolas em si. O próprio texto, eu vou ler aqui para os irmãos entender. O próprio texto em si não relata que são três parábolas. Capítulo 15 de Lucas. Primeira coisa que deve se entender. Uma vez eu vi uma pessoa tentando explicar essa parábola e ele esqueceu do contexto. O contexto fala assim: ó, e aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, por qual razão que surgiu essa parábola? Pelo argumento dos fariseus em questionar que Jesus ele se unia a pecadores, que eles se achavam que não eram pecadores. Aí fala assim: então lhe propôs Jesus esta parábola, versículo de número 3. Aí você vai observar que é tratado a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, que nas nossas Bíblias está o título em negrito, e a parábola do filho pródigo. Qual que é o assunto principal dessa parábola? Mostrar que Deus ama o pecador, que Deus veio para salvar o pecador. Esse é o interesse principal da parábola, mostrando a ovelha que perdeu. Ela precisava de ser encontrada, não as 99 que estavam no redil com o seu pastor. Então, ela precisava de ser encontrada. O que aconteceu? O pastor guardou as 99, foi atrás daquela e buscou a ovelha que havia perdido. A dracma perdida, eu creio que é de conhecimento dos irmãos, que isso aqui está representando o noivado em Israel, que a cultura em Israel não existia namoro, existia noivado, que era um pré-casamento, já havia todos os documentos assinados para que a pessoa já estava casada. Inclusive, você vai observar que a Bíblia fala que Maria ela era desposada de José. Desposada é casado. Porém, eles não coabitavam junto no período de 6 meses até um ano. Era o período que se ficava separado para que um noivo construísse uma recâmara para eles. Então, nesse período de conformidade com Deuteronômio capítulo 7, se algum dos rapazes fosse alistado para uma guerra com 20 anos, ou houvesse uma guerra e ele chamasse, se ele tivesse desposado, ele poderia vir coabitar com a sua mulher para que ele não morresse numa guerra deixando a mulher para outro. E sim que um próprio irmão pudesse citar filho cuja daria nome à sua descendência. Então, essa era uma lei cerimonial. Só que no período desse casamento, ele dava a ela um colar com moedas, que eram as dracmas.
e alguns supõem que essas moedas ficavam sobre o rosto dela. Então, bem destacado para que as pessoas vissem que ela era comprometida. Por alguma razão, essa pessoa, não sai a parábola aqui, possivelmente ela foi criada na mente de Jesus, de acordo com a cultura da época. Essa pessoa, ela perdeu a sua moeda e ela desesperadamente procurou a moeda. Então, mostrando o valor que essa moeda tinha para ela, da mesma forma. Agora, é claro que nós não vamos aplicar isso aqui ao casamento de Deus com qualquer outra coisa, porque Deus não casa com ninguém. E a parábola do filho pródigo, que, como eu falei com os irmãos, a ênfase maior em quase todas as pregações da parábola do filho pródigo é no filho pródigo. Os irmãos já repararam isso? Que eles contam toda aquela história que o filho pródigo foi embora, aí que o filho pródigo teve o seu pai como já morto, que o filho pródigo... E é muita coisa a respeito. É quando vai contar o que o pai fez para o filho, só se resume que o pai estava sempre na porta olhando o filho voltar, sempre ali na espera. Mas, na verdade, a parábola não deveria ser a parábola do filho pródigo, que esse título aqui, na verdade, foi colocado pelos teólogos, não pela Bíblia. Na Bíblia original não tem esse título. O assunto principal dessa parábola é mostrar que Deus ama o pecador. Não estão compreendendo? Tanto é como essa divisão que foi feita. Parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo é para mostrar que Deus ama o pecador. E que os fariseus que representavam o irmão do filho pródigo que murmurou quando ele voltou, era um povo que tinha direito à salvação, que a eles foram entregue lá no Sinai, conforme Paulo até fala em Romanos 9, que eles tinham a lei, tinham o conserto, tinha tudo, e eles mesmo assim rejeitaram pela ignorância e pela arrogância, sendo representantes do irmão mais velho, e eles não estavam satisfeitos com os pecadores que necessitavam de Deus, e Deus veio para amar e salvar todos os homens. Esse é o assunto principal da parábola. Agora, se nós vamos perder tempo com o que ele comeu bolota de porco, as pessoas ainda até falam que bolota de porco inventa que é uma lavagem, que o camarada comeu lavagem. Se os irmãos observar, irmão, se você for lá e pesquisar, alfarroba não era lavagem. A única coisa, sim, que representa no texto é que ele foi cuidar de porco, sendo ele judeu, ele estava contaminando com a coisa que eles desprezavam tanto, que às vezes é o que acontece com o homem sem Deus. A parábola também não está falando de um desviado, como todas as pessoas falam, porque na realidade toda a humanidade é desviada. Toda a humanidade. O que seria desviar? É toda pessoa que está fora dos caminhos certos, então ele está desviado. Então, toda a humanidade desviou em Adão. Então, não tem aqui que é aquele irmão que cantava no louvor, aquele irmão que fazia isso, aquele irmão que fazia aquilo, e acabou abandonando os caminhos do Senhor. A parábola não está falando disso. A parábola está mostrando que toda a humanidade é desviada de Deus e todos necessitam de Deus, e o amor de Deus está para todos. Esse é o assunto principal da parábola. Não necessita de tanta coisa que as pessoas garram para interpretar uma parábola. E tem outras parábolas na Bíblia que tem essas dificuldades que as pessoas fazem com ela e acaba tendo muita dificuldade para interpretar um texto da Bíblia que estaria tão fácil de ser interpretado, e eles fazem esse problema todo com a Bíblia. Então, uma das coisas principais seria isso. Nós não preocuparmos com isso, conforme o exemplo que dá aqui é que Paulo encontrou Margarida. Agora, o que é que importa com que roupa que a Margarida estava? Não importa a roupa que ela estava, o importante é que ele encontrou com ela e resolveu o que tinha que resolver. Vocês estão compreendendo? E da mesma forma, outro exemplo que ele deu. Só que o outro exemplo aí já mostra que há uma necessidade, sim, de você observar determinadas coisas no texto. Só que o que seria isso? O que ele está mostrando é, ó, você deve fazer as atividades, pois, do contrário, não vai aprender e vai tirar nota baixa. Então, tem coisas na Bíblia que você vai observar todo o contexto, mas é aquilo que você quer provar uma doutrina. É quando você quer provar uma doutrina, então requer que você tenha conhecimento de todo o contexto, imediato ou remoto. O contexto imediato é aquele contexto que está ali contido no capítulo ou no livro todo, e o remoto é que você vai ter que pesquisar em outros livros da Bíblia. Por exemplo, tem coisas lá na carta de Judas que você só vai entender se você ler Gênesis 6 e partes do livro de Gênesis. Então,
É a única maneira. Então, é um contexto bem remoto, mas você precisaria pesquisar lá. Tem coisas que Paulo escreve que a pessoa deveria conhecer boa parte do Antigo Testamento para que ele consiga interpretar o que Paulo fala. Como eu falei na aula passada, para você compreender Hebreus, você deveria ter um conhecimento bom, ou melhor, compreender Êxodo e Levítico, teria que ter um conhecimento bom de Hebreus, ou vice-versa. E, na verdade, Hebreus é uma interpretação bem ampla do que Paulo quis dizer em partes de Êxodo e nas leis cerimoniais em Levítico. Então, esse tipo de coisa, sim, requer que você observa. Mas tem coisas na Bíblia que não há necessidade que você, como eu falei, fica tentando interpretar por que, se Deus estava deitado, se Deus dorme, e esses tipos de coisas da parábola que são só adorno para completar a história que Jesus quis falar. Outro exemplo é a passagem que nós não sabemos, a Bíblia não chama de parábola, porque tem lugar que a Bíblia fala, como eu li aqui, que Jesus lhe propôs essa parábola, mas essa passagem, que é a passagem do rico e Lázaro, alguns acreditam que é parábola, outros não. Acreditam que era uma história realmente que existiu, que tanto esse rico como esse Lázaro, ele existiu. Agora, eu já vi, irmãos, várias discussões, principalmente entre os adventistas do sétimo dia, com assembleianos, que aquilo é uma parábola e uma parábola você não pega tudo que está no texto. Ok, como eu acabei de falar, possivelmente é claro, porém os adventistas alegam isso para se beneficiar. Só que qual que é o assunto principal daquela passagem? Indiferente se ela é uma parábola ou não, era para ilustrar que o homem que morre sem Deus, ele é condenado ao inferno. E o homem que, diferente da sua posição, que ele morre temente a Deus, ele é levado para o seio de Abraão de imediato, implicando que a alma, tanto de um quanto de outro, está consciente. E os adventistas querem alegar, como eles ensinam, que quando a pessoa morre, ele fica inconsciente no túmulo. E a maioria da passagem que as pessoas utilizam para debater os adventistas é essa passagem do rico e Lázaro. Porém, os adventistas falam que aquilo é uma parábola, mas indiferente, irmão, como eu já falei, parábola ela não cria doutrina, parábola ilustra uma doutrina já existente. E se nós observarmos os santos do Velho Testamento e muitos outros, a crença veterotestamentária era que o homem ele morria e ele permanecia consciente onde ele estivesse, seja no seio de Abraão ou no Hades. Ele estava consciente. Então, os adventistas do sétimo dia, eles perdem novamente nessa doutrina, que é uma doutrina herética, mas eles querem utilizar várias coisas no contexto da parábola para se beneficiar. E, da mesma forma, muitas pessoas fazem isso, indiferente até de ser cristãos realmente evangélicos, que pregam a Bíblia da maneira que é, mas utilizam o texto para se beneficiar. E isso é errado. Mas nessa passagem, qual que é o assunto principal da passagem? É Jesus mostrando que o homem que vive diferente da sua posição social, ali é claro que ele mostra que o rico, talvez cercado da sua riqueza, e de tudo que ele tinha, ele esqueceu da existência de Deus. Ele esqueceu que Deus existia. E o que nós observamos na própria passagem é que ele era um judeu, ele não era alguém que vivia sem o conhecimento de Deus. Ele conhecia Deus por ser judeu, e tanto o próprio Lázaro, pelo próprio nome, também era um judeu, que foi desprezado, não simplesmente, nós não podemos ver essa doutrina que todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu, que existe muito pobre arrogante. Então, o assunto principal da parábola não é esse, que o pobre vai para o céu, como dizia o São Francisco de Assis, tão conhecido como o grande teólogo da Igreja Católica, que pregava a pobreza e a miséria, fazendo teologia que todo pobre vai para o céu. E é claro que nós sabemos que isso é heresia, porque para ir para o céu tem que passar pelo caminho que é Cristo, indiferente da posição social ou financeira. O que importa é a passagem está mostrando que o homem que vive independente de Deus, o seu destino é o lago de fogo. É isso que a passagem quer mostrar. E o conhecimento que eu disse para os irmãos que ele era um judeu é porque ele faz menção é, de ressurreição para que alguém fosse falar do que estava acontecendo e ao também reconhecer o pai Abraão
e ele chama ele de pai Abraão. Por chamá-lo de pai Abraão, então dá a entender que ele era um judeu. E o próprio Abraão disse para ele que vocês têm Moisés, os seus familiares têm Moisés e os profetas, implicando que a família dele tinha conhecimento da lei. E se a lei não falasse, ou os escritos da Bíblia não falassem, não seria um suposto milagre que falaria. Onde, mais uma vez, eu reforço que a Bíblia ela tem mais valor, irmão, do que milagres e muitas coisas. Porque hoje em dia nós estamos vendo uma época que as pessoas vivem dessas coisas, de milagres, de coisas que brilham nos nossos olhos, quando esquece da palavra de Deus. Se os irmãos observar essa passagem, o Jesus contando, ele disse que ele pediu com que Lázaro fosse até a sua família, ou seja, ressuscitasse dos mortos. E Abraão, a personagem lá que Jesus estava dizendo ser o pai Abraão, disse para ele: eles têm Moisés e os profetas, e que ouçam Moisés e os profetas, porque se eles não ouvir Moisés e os profetas, eles não ouvirão sequer alguém ressuscitar diante dos mortos. Implicando que a Bíblia tem mais valor do que milagres, porque os milagres eles acontecem de acordo com o ensinamento bíblico e a Bíblia não depende dessas coisas para a sua autenticidade. Por exemplo, se a Bíblia fosse contada toda sem relatar milagre algum, mesmo assim ela seria a palavra de Deus. Só que João mostra no seu evangelho que os milagres relatados, principalmente no seu evangelho, era para revelar que Jesus Cristo era o Filho de Deus e para que nós viéssemos a ter a vida eterna. Esse é o propósito dos milagres no Novo Testamento, é revelar que Jesus é o Filho de Deus. Então, se isso já aconteceu, por que hoje em dia o povão ainda corre atrás de milagre, sendo que a Bíblia diz que os milagres é que deveria nos seguir como homens e mulheres de Deus? É o milagre que tem que te seguir, e não o povo seguir atrás de milagre. É onde o homem de Deus ou a mulher de Deus vai que o milagre acontece. E hoje em dia as pessoas estão invertendo as coisas e estão andando atrás disso aí. Então, esse tipo de parábola ou de ensinamento, conforme eu estou falando, tem coisa, sim, que você vai observar no texto e tem coisa que não. O que você observa no texto, como eu disse, é aquilo que você quer provar um ensinamento, uma doutrina. Coisas que são adorno do texto, você não precisa de ficar preocupando em querer interpretar, que senão pode surgir heresia nessas interpretações e outras coisas que não vai fazer sentido na interpretação do texto. Porque hoje em dia as pessoas querem, desculpa, irmão, quer arrumar sentido para tudo. E os irmãos estudaram aqui a aula de hermenêutica, e eu não sei se com o pastor Luiz Prestes, porque foi com ele que vocês estudaram a hermenêutica, se vocês estudaram a história da hermenêutica, a história da interpretação bíblica. O porquê hoje há muitos problemas com a interpretação? Porque muitas pessoas optaram na interpretação mais fácil, que é a interpretação alegórica. Se os irmãos não sabem, da história da interpretação bíblica, surgiu duas escolas. A escola de Alexandria, com Plínio e vários outros na África, e essa escola de Alexandria ela tinha por principal interpretação as interpretações alegóricas. Tudo que eles liam na Bíblia, eles aplicavam alegoricamente. Por exemplo, Jerusalém tinha 4 sentidos: o sentido literal, que era a cidade, o sentido espiritual, o sentido da aplicação e várias outras coisas. Então, tudo para eles tinha esse tipo de interpretação. Eles liam uma coisa na Bíblia, por exemplo, a passagem do bom samaritano. Os primeiros papas, os primeiros padres, pregavam essa passagem como sendo, por exemplo, o, o homem que descia de Jerusalém para Jericó seria Adão, e que caiu no pecado, os espancador era o pecado, que espancou ele, que ele ficou meio morto, que morreu espiritualmente, que o homem que foi pregar, foi lá e tirou ele daquilo ali, era Jesus Cristo, que o jumento é o evangelista que prega, que levou ele para a estalagem, que é a igreja, que colocou na mão do dono da estalagem, que seria o pastor,
e que as duas moedas para pagar seria o batismo e a Santa Ceia. Agora, tem isso escrito no texto, irmão? Não tem isso escrito no texto. Qual que é o principal assunto da parábola? Jesus mostrando que o nosso próximo é aquela pessoa que precisa de nós. Esse é o assunto principal, porque lá havia uma pergunta: quem era o nosso próximo? Porque eles perguntaram a Jesus qual seria o maior mandamento. Jesus disse que o maior mandamento é amarás a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, igual a este, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Eles foram querendo questionar Jesus, perguntou quem seria o próximo, e Jesus contou a parábola do samaritano, do bom samaritano, que nós conhecemos assim, que estava ilustrando que o próximo é toda pessoa que precisa de nós. Simples assim. Então, nós não precisamos de colocar jumento como evangelista, dono da estalagem como pastor, estalagem como igreja, e as duas moedas como batismo e santa ceia, porque o texto não é isso. Então, esse tipo de interpretação, que são as interpretações alegóricas, a Bíblia tem alegoria? Tem. Mas a Bíblia, irmãos, ela mostra quando é alegoria. Por exemplo, Jesus diz, eu sou a porta. Jesus é uma porta? Não. Então, a interpretação é alegórica. Os irmãos estão entendendo? Aí sim a interpretação é alegórica. Mas quando Jesus, por exemplo, fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus é um caminho, como o povo de Israel entendia? Não. Agora, quando a interpretação é literal, por exemplo, o apóstolo Paulo ensina que o homem não pode viver falando palavras que são desagradáveis aos ouvidos do Senhor, a interpretação é literal, não é alegórica. Quando, por exemplo, Jesus fala que ele é a videira e que nós somos o ramo, é alegoria. Jesus não é um pé de uva. E nós não somos a parreira da uva. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que saber interpretar quando é alegoria e quando é literal. Por exemplo, a parábola do bom samaritano ela tem que ser interpretada literalmente, não através de alegoria. A alegoria está sendo mostrada na Bíblia. E a segunda escola que surgiu pouco tempo depois é a chamada Escola de Antioquia, que ela sim entendia a Bíblia como literal e com a sua aplicação teológica. Essa escola de Alexandria foi adotada por Santo Agostinho, que é considerado como um intérprete de Paulo, porém, boa parte dos pais da igreja, como Orígenes e outros, interpretavam a Bíblia, infelizmente, de forma alegórica. Se você pegar algum livro de Orígenes, tem vários livros dele escritos, inclusive livros bons, porém, a interpretação dele quase sempre era de alegoria. Então, se nós formos interpretar assim, nós não vamos conseguir interpretar a Bíblia bem. Por isso que devemos optar para a interpretação literal da Bíblia, e com essa interpretação literal nós vamos aplicar a nossa vida aquilo que realmente o texto quer falar. O texto de número 9, na mesma página de número 27, o pastor ele mostra alguns pensamentos aqui literários em relação à cultura da paz. A maneira que as pessoas vê essa paz. Isso para desenvolver no nosso método de ensino, no nosso método de observar as coisas, de estudo, ele apresenta algumas coisas aqui. Ele fala assim, ó, a cultura dominante hoje, mundializada, se estrutura ao redor da vontade de poder que se traduz por vontade de dominação da natureza, do outro, dos povos e dos mercados. Esta é a lógica dos dinossauros que criou a cultura do medo e da guerra. Praticamente em todos os países, as festas nacionais e seus heróis são ligados a feitos de guerras e de violência. Por exemplo, o pastor quer mostrar que, através desse tipo de literatura, eles mostram algo inverso ao que realmente é. Tipo assim, a suposta cultura da paz é mostrada através dos super-heróis, que, através de muita guerra, eles supostamente promovem a paz. E o pastor vai mostra, ele dá um exemplo aqui dos dinossauros, que mais para frente eu vou falar em relação a que ele utilizou essa questão dos dinossauros. Por exemplo, ele mostra aqui que esse tipo de coisa ele surge de um interesse de poderes, de domínio.
Então, esses supostos interesses de domínios e poderes, as pessoas julgam promover uma paz através de guerras, através de confusões, de dissensões e muitas outras coisas. O ponto 2 é falar, sem detalhes a questão, diríamos que por detrás da violência funciona poderes e estruturas. A primeira delas é o caos, sempre presente no processo cosmogênico. Viemos de uma imensa explosão, o Big Bang, e a evolução comporta violência em todas as suas fases. São conhecidas cerca de 5 grandes dizimações em massa ocorrida há milhões de anos. Isso aqui é supostamente, que ele já pulou para outro tipo de literatura, que supostamente essa suposta cultura da paz vem desse pensamento que as pessoas tentam explicar, que todo mundo conhece, da teoria de Darwin, que não, é somente uma teoria, hoje que eles tentam tornar um negócio verdade, mas desde a época dele era uma teoria, do Big Bang, que todo mundo conhece, a teoria da grande explosão, do desenvolvimento das espécies que foram escritas por vários outros depois de Darwin. É claro que ele foi o precursor desse pensamento da evolução, e nós não negamos, irmãos, eu quero que os irmãos fiquem cientes, que eu acredito que o pastor Luiz também, ele acredita nisso, nós não negamos a evolução em espécies. Os irmãos entendem isso. Evolução em espécies. Não acreditamos em algo evolutivo. Por exemplo, conforme o pensamento dele, ele esteve na ilha Galápagos e lá ele viu um tentilhão e do outro lado da ilha ele viu outro tentilhão diferente, com um bico diferente. Então ele acreditou que houve evolução e que dali ele acreditou que um peixe saiu da água, virou um lagarto, do lagarto virou isso, virou uma ave e foi se transmutando até chegar a ser o homem ou outro tipo de animal. Nós não acreditamos, nós acreditamos na evolução de espécie. Por exemplo, eu não sei se no pensamento dos irmãos como que seria colocar os animais na arca de Noé. Os irmãos se separaram para pensar que nós não sabemos o tipo de espécies de animais que existia na época que já havia evoluído. Por exemplo, a quantidade, as espécies de cavalo. Se todas as espécies de cavalo já existiam naquela época de Noé, ou todas as espécies de cachorro. Os irmãos, eu suponho que os irmãos entendem que quando Deus criou, por exemplo, o primeiro cachorro, ele criou uma espécie de cachorro. Os irmãos entendem isso, não? Que ele não criou todas as espécies de cachorro que existe hoje. Ele criou uma espécie de cachorro que possivelmente teria DNA para todas as espécies de cachorro que existia na época de Noé, gato ou qualquer outro animal. Então, quando Deus fala que era para colocar, se os irmãos observarem, ele fala colocar em espécies. Era para colocar na arca as espécies de animais. Ou seja, o animal que tinha DNA para reproduzir os demais animais, como o cachorro, ou que reproduziu, não sabemos como, pode, ou lobo, ou seja, o que for, uma espécie de cavalo, uma espécie de elefante e várias outras espécies. Foi colocada em espécie na arca. Por isso que quando as pessoas leem de qualquer jeito, querem criticar que a Arca de Noé é um mito, porque se for olhar, não teria como a arca caber todos os animais que existem. É claro que as espécies de animais hoje evoluiu bem mais do que da época. Então, nós acreditamos na evolução de espécies. Cachorro só consegue evoluir para cachorro. Cachorro nunca vai evoluir para ser um lagarto ou um gato. Cachorro vai evoluir sempre para ser cachorro. Pode ser de espécie, de forma diferente, maior, menor, mais bravo, vira-lata, seja o que for, mas vai ser cachorro. Vocês estão entendendo? Que na evolução das espécies nós acreditamos. Não acreditamos nas mutações de espécie que vai transformando de bicho diferente para o outro. Isso aí nós não, eu particularmente não acredito, né? Estou falando assim, talvez alguém acredita, eu particularmente não acredito. Então, nós acreditamos nisso. Evolução de espécies. Não, bicho não transforma em outro, ele vai sempre ser aquela espécie. Cachorro é cachorro, leão é leão, peixe é peixe, gato vai sempre ser gato, boi vai sempre ser boi. Vai evoluir naquele tipo de espécie. Às vezes vão
fazer tipo assim, um boi com uma vaca, que vai criar um outro tipo, porém da mesma espécie. Vai ser vaca, pode nascer com mais pelo, com um chifre maior, de uma forma maior ou menor, mas vai ser vaca, não vai ter mudança. Cachorro da mesma forma. Desde o pastor alemão até o pinche, que é tão pequenininho, continua sendo cachorro. Continua sendo cachorro. Não houve mutação, houve simplesmente evolução de espécie. Vamos entender essa parte. Então, o pastor quer mostrar aqui que, mesmo através dessa literatura, desse tipo de pensamento, do Big Bang, grande explosão, que para mim também é outra farsa, apesar de existir, irmãos, hoje eu estou falando porque existe crentes. Se os irmãos não sabem, está existindo um grupo de crentes que estão acreditando na evolução, que eles acreditam em Deus, mas acreditam na evolução, da maneira que Darwin ensinava, que o homem se evoluiu através de animais e tantas outras coisas, acreditando sim que foi Deus que criou o primeiro bicho, a primeira coisa que se evoluiu, mas acredito nesse processo de evolução por falar que a ciência tem que andar, a Bíblia tem que andar de acordo com a ciência. E, na verdade, não. A Bíblia não precisa ser amparada por nada. A Bíblia tem autoridade em si próprio. O apóstolo Paulo deixa isso claro na sua segunda carta a Timóteo, e em Hebreus também mostra muito claro que a Bíblia tem vida em si própria. Ela não precisa ser apoiada por ciência alguma. Ela não necessita de valor da ciência nem nada. Ela tem vida em si própria, ela fala por si mesma, ela se autovaloriza, a própria Bíblia, sem necessidade disso aí. Então, o pastor mostra que, e diante de tantas essas coisas, ele mostra que dentro dessa teoria da suposta evolução e nessa cultura de paz, o mundo já foi dizimado de acordo com esse pensamento várias vezes, com grandes, que é conhecido, as grandes 5 dizimações que já aconteceu no mundo. Se nós formos observar, nós mesmos temos uma na própria Bíblia, que é o dilúvio, que sobrou apenas 8 pessoas que esteve presente na arca, e essas espécies de animais que estavam ali, que muitas pessoas também confundem. Nós sabemos que as espécies de animais que estavam na arca não seria um enorme número de animais, porque, se os irmãos não sabem, o maior número de espécies de animais que existe são insetos. A outra boa parte são marinhos, e eles não entraram na arca, nem inseto e nem marinho. Por que eu estou dizendo que inseto não entrou na arca? Porque a Bíblia fala que todos os animais que entrariam na arca seriam animais que tinham fôlego de vida no nariz. Peixe e inseto, eles respiram por traqueia. Então não entraram na arca. Inseto nenhum. Por isso que sempre há aquela piadinha, que Noé, não, será que Noé colocou como é o nome daquele bicho que rói tudo lá? Eu até esqueci aquele insetozinho que rói tudo. Esqueci o nome daquele inseto. Cupim. Será que colocou? Claro que não colocou, porque é inseto e ele. E na verdade, nós nem sabemos se existia cupim naquela época. Então o pessoal faz essas pegadinhas boba aí, que ele não poderia ter colocado o cupim na arca, ele teria ruído da arca e a arca teria afundado. Então, esse tipo de pegadinha boba que crente gosta de inventar. Mas uma coisa é, se olhar pela Bíblia, eles não entraram na arca porque são insetos, então não entraria na arca. E vários outros que rói também. Então ele não poderia ter posto esquilo também, que rói madeira e tal coisa. Então, Fala, irmão Cleves. sim, Pica-pau. pica-pau, até o pica-pau também, eu lembrei que agora, o pica-pau não poderia estar na arca também. Nós, na verdade, nós nem sabemos se existia pica-pau naquela época, porque como nós temos que entender, irmão, não existia todos os tipos de animais que existe hoje. Essa taxonomia vasta que nós temos hoje, naquela época não existia. Nós temos que entender isso, que as coisas, eles evoluíram entre si depois que saíram da arca. E foi evoluindo, evoluindo com a mutação de ciência e muitas outras coisas. Hoje em dia, boa parte das espécies que evoluíram são até mesmo coisas de laboratório. Então, nós vemos que não é mais do jeito que era antes. E o povo faz todo esse problema com a arca.
E o pastor mostra isso, que se formos observar essa cultura da paz através até mesmo dessa questão dos dinossauros, da maneira que nós vemos o mundo, até aí nós vamos observar. O que ele quer mostrar é que essa cultura da paz não faz sentido que até através desse pensamento do Big Bang, da evolução das espécies, houve dizimações com a suposta cultura da paz para tentar promover essa paz que não aconteceu. Aí ele mostra, ó, mas no finalzinho aqui nesse ponto 2, possivelmente a própria inteligência não foi dada para pormos limite, nos foi dada para pormos limite à violência e conferir no sentido construtivo. Se você ler todo o texto, você vai observar que o pastor chega nessa conclusão que a inteligência que nós temos é para pôr um limite, para que nós não vemos a promover violência, que sejamos realmente pessoas da paz, de acordo com esse texto. Porém, o ser humano sempre age de forma contrária. Por quê? De acordo com o primeiro texto, esse desejo de poder, esse desejo de ter as coisas, de estar acima das coisas, estar acima de todo mundo, pisar em todo mundo, ser superior, ser sempre mais, sempre vai promover guerra. O terceiro, ele fala assim, que no ponto 3, em segundo lugar, somos herdeiros de uma cultura patriarcal que instaurou a dominação do homem sobre a mulher e criou as instituições do patriarcado assentadas sobre mecanismo de violência como o Estado. Isso aí é uma coisa que não precisamos nem de discutir, que realmente existe esse pensamento. Antigamente era um pensamento bem mais forte. Hoje ainda existe pessoas que têm esse pensamento de patriarcado, quem manda é o homem que faz, é o homem que tem que fazer tudo, é o homem que manda. Quando, na verdade, o povo não compreendeu o projeto de Deus com a humanidade, não compreendeu o projeto de Deus através da Bíblia, porque quando a Bíblia fala, irmãos, que eu vou te fazer uma disjuntora e que ele seja submissa, o pessoal utiliza a palavra submisso como aquele tipo assim, tem que ser submisso, tem que estar debaixo da minha ordem. Submissão, irmão, não é isso. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Os irmãos estão entendendo isso? Por exemplo, a sua esposa está debaixo da mesma missão que você, e não debaixo dos nossos pés. Isso não existe. Então, esse sentimento, esse desejo de patriarcado, que o homem tem a última palavra, que é o homem que manda, isso é antibíblico. E a Bíblia deixa bem claro que o homem deve amar a sua mulher. E se o homem ama a sua mulher, ele não tem esse sentimento de patriarcado, quem manda é ele. E quando você vai lá em Efésios 5, o versículo de número 18 fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E o versículo 20, que percorre no contexto, fala que nós devemos ser submissos uns aos outros. E aí? Aí o texto embaixo dá uma explicação que o homem deve amar a mulher e a mulher deve submeter o seu marido. E submeter no contexto grego ali é honrar, não estar sendo pisoteada por ele. E o versículo 21, como eu disse, fala que todos nós devemos ser submissos um ao outro. E sabe o interessante? Que lá no livro de Gênesis, quando a Bíblia fala que Deus ia fazer uma disjuntora, eu vou achar a palavra hebraica aqui, para poder falar, mostrar para os irmãos qual que seria o texto correto. Deixa eu achar uma Bíblia hebraica que eu tenho no aplicativo aqui. O texto lá, ele traz uma interpretação interessante, que muitos talvez não gostariam de ouvir isso. Gênesis 1, Gênesis 2. Gênesis 2. Mais um. Sabia uma disjuntora.
Achar a palavra que é disjuntora. Versículo 18. No capítulo 2, no versículo 18, a palavra para disjuntora ali seria a palavra Esser, Ezer. Esselozer, Ezer, que quer dizer aquela que está do lado dele para corrigir ele quando ele erra. E isso dá um poder para a mulher dela falar aquela frase que o homem nunca gosta de ouvir. Eu te avisei. Eu te avisei que não era para você fazer isso. Então, no hebraico, a palavra certa seria essa, aquela que lhe auxilia corrigindo quando ele vai fazer uma coisa errada. Ela avisa para ele. É claro que no período, esse período, não havia erro. Mas como Deus ele é onisciente, que ele não está preso ao tempo, ele conhece o passado, o presente e o futuro, ele deu esse termo que lhe faria uma adjuntora, ou seja, uma mulher que estaria ali para lhe corrigir quando ele errava. Então, isso já mostra, irmão, que não existe patriarcado. Não existe que o homem manda. E a palavra submissão estaria os dois debaixo da mesma missão. E, por exemplo, se nós formos olhar a palavra auxiliadora ou adjuntora, quem está junto dele, seria para quê? Para lhe ajudar em cuidar do jardim do Éden. Porque qual que era a missão do homem ali no jardim do Éden? Cuidar do jardim. Se nós vamos observar o texto, vai falar que todo o jardim estava ali e não havia quem cuidava do jardim. Então Deus ele colocou a primeira missão na mão do homem e era trabalhar no jardim, estar cuidando do jardim. Isso era o propósito do casal ali no jardim. A mulher, juntamente com ele, estaria cuidando do jardim. Manuel, você pergunta alguma coisa? Sim, desculpa interromper, já que estamos lá Sem no problema. Gênesis, estamos no Gênesis falando do jardim, eu tenho uma dúvida, será que é foi uma tradução incorreta ou o jardim do Éden teria duas árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore Da vida? da vida? Seria duas São árvores duas diferentes? árvores. São duas Duas árvores. A árvores. árvore da vida é uma e a árvore do bem e do mal é outra. Ah, tá. Nós não sabemos por que ela chama árvore da vida. Eu sei que, de acordo com o Apocalipse, para representar, que eu não acredito também que ela estaria literalmente, mas era simplesmente representando que o que foi perdido no início estava novamente sendo entregue ao homem no final de todas as coisas. Mas são duas árvores, a árvore da vida, que inclusive a árvore da vida foi vetada ao homem após ele pecar, que isso foi a misericórdia maior que Deus teve com o homem. Os irmãos sabiam disso? Quando Deus não lhe permite comer da árvore da vida e após ele pecar, imagina o planeta hoje com cerca de 8 bilhões de pessoas vivendo. Na verdade, teria mais, porque os que Muito morreram no mais. Velho Testamento e os que já Hum. morreram. Imagina o povo reproduzindo na Terra e em pecado. Possivelmente o planeta já seria destruído e nós estaríamos vivendo não sei onde. Porque E Gênesis 22, 23, do 3, deixa bem claro isso aí, né? Que Adão e Eva foi expulso do jardim para que eles não tivessem acesso à árvore da vida, né? a da vida, Deus colocou. para que nós não vivêssemos miseravelmente eternamente, porque seríamos pecadores eternos e o pecado não ia acabar, continuaria matando, matando na verdade não, né? Praticando maldade, que o homem não morreria, praticando maldade, roubo, pobreza, tudo estaria na terra, com exceção da morte. Então, o homem viveria miseravelmente nessa terra sem poder morrer. Então, o que a morte talvez seria a misericórdia maior que Deus exerceu sobre a vida do homem, para que não vivesse É, eternamente em pecado. Então, exato. ali são duas árvores. Como eu já falei, nós não sabemos que tipo de fruto estava ali, nessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela também, ela não produzia conhecimento de bem e de mal, o fruto que estava na árvore. Algumas pessoas pensam assim,
que o fruto da árvore, aquilo foi uma mentira do diabo para Eva, que o fruto dava isso. O fruto daquela árvore, se os irmãos observar, era um fruto normal como qualquer outro. A ordem de Deus para eles fez com que ela nunca nem olhasse para aquela árvore. Eles não tinham preocupação com aquela árvore, até o dia que resolveu dar ouvido. Então, não importa que árvore que é. O, o mito da maçã, alguns judeus alegam que poderia ser a tâmara, outros falam a uva por serem frutos que eles utilizam e utilizavam muito naquela época. Porém, o mito da maçã é porque a palavra maçã, no latim, quando a Bíblia foi traduzida, que era a Bíblia que foi oficial da Igreja Católica, a Bíblia foi traduzida para o latim, a palavra melum quer dizer mal e também significa maçã. Então, a mesma palavra que traduzida do hebraico do mal para o latim, que é melum, é a mesma palavra utilizada para maçã. Então, foi daí que surgiu o mito que a fruta era uma maçã. Agora, que fruta que era, mas não importa, se era goiaba, maçã, banana, pé de cana, não importa o que era. Hã? Pé de cana. Moita de cana, que lá em mim fala moita de cana. Não importa. O que importa era a ordem, não podem comer. Isso é que não podia fazer, não pode comer. Que, inclusive, o próprio Satanás, utilizando a boca da serpente, fez o quê? De todas as árvores do jardim vocês não podem comer. Ele utilizou a palavra de Deus de forma inversa, que eles poderiam comer de tudo. Então, não importa o que planta, que fruto que dava naquela bendita daquela árvore. O importante era a ordem, não pode comer. O fruto em si não produzia. A desobediência iria produzir um conhecimento do mal, que traria morte espiritual e morte eterna. Então, esse era o problema. E a morte física, é claro, morte espiritual primeiro, morte física é consequência da morte espiritual, e a morte eterna, que é, infelizmente, o resultado das duas coisas. Quem morre espiritualmente morre fisicamente, o que tem que encarar é a morte eterna, que é chamada de segunda morte, ou lago de fogo. Então, Mas o assunto que nós estamos falando da questão da mulher, tá, irmão? O patriarcado ele nunca existiu biblicamente. A Bíblia, o apóstolo Paulo fala que seja homem, mulher, não existe homem, mulher, escravo nem livres, todos são iguais perante o Senhor. Então, esse suposta cultura da paz, com esse pensamento de patriarcado, acaba promovendo guerra. Agora, ressaltando também que hoje em dia, com esse pensamento feminista deturpado, porque o feminismo que nós podemos acreditar seria uma mulher, conforme o apóstolo Paulo ensina em Timóteo, em Tito, que seria uma mulher sábia, que instruiria as mulheres mais novas a ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma boa crente. Isso seria, hoje em dia, esse pensamento feminista deturpado que leva as mulheres a querer debater com seus maridos, a criar problemas, a ser independente de tudo. É claro que a mulher pode criar sua independência financeira e várias outras coisas, sabendo que independência financeira para quem é casado não existe. O dinheiro do marido é dele e da mulher, e o dinheiro da mulher é dele do marido, dela e do marido. Então, não existe esse tipo de coisa. Pelo menos é assim que a Bíblia ensina. E outra coisa que nós vemos, irmão, na deturpação desse pensamento feminista também, são as maneiras que os filmes apresentam. Se os irmãos observar, não sei se aqui alguém aqui já viu o filme da Mulher Maravilha, existe uma ilha só de mulheres. E dessas mulheres, quando elas querem reproduzir, algum deus da suporte do panteão grego que ia lá. Então, é uma ilha só de mulheres, algo que não existe. E o interessante é que o pensamento feminista ele vai tão longe que você nunca viu um filme ou um livro que conta a história de uma ilha que só tem homem. Eles não ficariam lá, ninguém, cada um caía num rio e no mar nadaria para chegar no lugar. Eles não ficariam lá numa ilha que só tem homem. E nesse pensamento feminista existe esses livros, ilhas, seriados e várias outras coisas onde só existem mulheres nesse local. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos ver que esse pensamento feminista quer dizer que elas não precisam de homem. Irmãos, nós precisamos um dos outros. E, principalmente,
é quando nós entendemos pela Bíblia que foi o próprio Deus que disse. E o interessante, eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, existe sempre aquela piadinha em relação ao homem, à mulher, a criação do homem e da mulher e tal coisa. O interessante é que o homem, irmãos, o homem era feliz, o homem era muito feliz porque ele era perfeito. O que trouxe tristeza para o homem? O pecado. O que trouxe problema para o homem? O pecado. Então, quando Deus criou a mulher, o homem não havia pecado ainda. O homem não tinha pecado. Então, se for olhar assim pelo ponto de vista, o homem ele era feliz que ele tinha a presença de Deus. Mas mesmo assim, Deus fez uma mulher para o homem, mostrando que mesmo no estado perfeito, não era bom que o homem vivesse só, ou vice-versa. Não era bom que estivesse só. E hoje esse pensamento de patriarcado ou de matriarcado, achar que pode viver só ou um mandar no outro e criar guerra dentro de casa, que é completamente contrária ao que seria paz, que essa cultura da paz, de acordo com a literatura que o pastor quer mostrar, não promove. Aí ele mostra que essa cultura, ou seja, essa cultura patriarcada, que é no ponto de número 4, ela gestou a guerra com forma de resolução dos conflitos, com as pessoas criando guerra, travestida de resolução de conflito, porque alguém fala mais alto do que o outro, quando, na verdade, nós vemos que não. Às vezes um cala para evitar, mas chega um momento que não aguenta mais e acaba estourando, de ambas as partes. É claro que aqui está falando do homem. O ponto 5 fala: a cultura da violência há que se opor à cultura da paz. Hoje é imperativo. O que ele quer mostrar é que tudo gira em torno disso. Como eu já falei, filmes, seriados, alguns livros, a maneira que as pessoas conduzem a vida, tipos de palestra e todas as coisas, eles querem mostrar que essa violência, através de filmes que eles querem falar, que chega numa conclusão, é como se o fim justificasse os meios. Se deu certo no final, deu paz, isso que importa. Destrói metade do mundo. Eu não sei se alguém aqui já viu aquele filme dos Transformers. Eles acabam com metade de Chicago para conseguir destruir um robô. Então, eles destroem o Chicago quase inteiro para conseguir destruir um robô. E hoje em dia, irmãos, na igreja, muitas igrejas vivem de qualquer maneira, porque para eles, se está dando certo, é o que importa. Não importa se está seguindo a Bíblia ou não. E quando se fala, irmão, de patriarcado, isso existe dentro das igrejas. Eu acredito que vocês já viram, eu quero acreditar que na igreja de vocês não há, quando o pastor fala que a última palavra é dele, que ele manda e desmanda. Isso é princípio, irmão, de um pastor que não tem conhecimento bíblico, ou que se teve o conhecimento bíblico, perdeu. A igreja não existe quem manda. Uma das razões que os puritanos eles cortaram o pensamento de bispos e apóstolos na época da igreja anglicana foi justamente pelo fato de que o Papa é quem tinha a última palavra. Esse tipo de coisa, irmão, eu aconselho, se existe na sua igreja, sai fora. Isso não é igreja verdadeira. A igreja verdadeira, as pessoas andam submissas à Bíblia. O pastor está debaixo de uma sujeição bíblica. Ele obedece o que a Bíblia manda. Tem que acabar com essa história de que eu sou ungido do Senhor. Está aqui o pastor Juarez. Eu, quando conheci o nosso irmão Gleick, mas o irmão Alexandre, o Gleick era diácono, o nosso irmão Alexandre parece que era presbítero. Hoje eu não sei se os irmãos ocupam um cargo pastoral, um cargo de ministro, mas dentro da seu irmão Elvis, eu não sei. As irmãs aqui, eu não sei se ocupa algum cargo na igreja. Agora, uma coisa por exemplo, dentro da Assembleia de Deus tem o hábito de ungir obreiros. Os irmãos sabem disso, pastor Juarez da Assembleia. Quando eu conheci o nosso irmão Gleick, mas o irmão Alexandre, lá era Assembleia também. Então, tem o hábito de ungir. Biblicamente, se unge enfermo. Mas as igrejas colocou dentro do seu estatuto ungir obreiros, ok. Porém, irmãos, biblicamente só se ungia reis e sacerdotes. Por quê? O sacerdote passava para o seu filho e o rei também. Se os irmãos observar, não havia unção para profeta. Os irmãos sabiam disso? Só existe um profeta na Bíblia que foi ungido. Os demais não. Os profetas eram chamados por Deus diretamente. E o profeta Elias entregou o bastão para Eliseu, o único.
o único, pelo fato dele não passar pela morte. Existiam os profetas com a escola de profeta, que ele preparava um dos seus estudantes ali para que viesse substituí-lo como professor dos demais profetas novos. Isso não implicaria que Deus chamaria ele para profetizar sobre Israel ou sobre Judá. Ele simplesmente assumiria a escola de profeta. Hoje se criou uma frase muito forte nessas igrejas que não aceitam quando alguém quer falar se o pastor estiver errado. Não toca no ungido do Senhor. Quando você ouvir essa frase, faz assim com a mão. Não toquei nos ungidos do Senhor. É Ok? o que eu mais escuto. Está na Bíblia? Tá. Está na Bíblia, claro que está na Bíblia. Salmo, me parece que é Salmo 84. Deixa eu achar aqui. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Eu já ouvi essa frase demais, esse versículo demais, e ele realmente está na Bíblia. E, na verdade, está escrito: não toqueis nos meus ungidos. É assim que está escrito na Bíblia. Deixa eu achar aqui para os irmãos. Salmo 105, né, parece? 105 também fala? Verso 15. Parece que fala. Né? Deixa eu ver. É isso mesmo, Salmo 105, versículo 15. Salmo 105. É que eu confundi com o Salmo 84, que é um salmo que relata sobre Israel. Está escrito assim, dizendo: não toqueis no meu ungido e não façais maus, não maltrateis os meus profetas. É porque no Novo Testamento é não façais mal. Agora vamos lá. O versículo 15 começa a dizer, assim, dizendo. Então, nós temos que observar o que está em cima. De que o Salmo está falando? De Israel. O povo de Israel, não era uma pessoa específica. O povo de Israel, se você observar, está mostrando a trajetória do povo de Israel, o nascimento da nação, do povo, melhor dizendo. Depois que eles viraram nação, entrou na Terra Prometida, aí constituiu-se profetas através do profeta Samuel, sendo o primeiro profeta de acordo com a lei dos profetas, o profetismo. Aí então foi falado: não toqueis nos meus ungidos. Quem eram os ungidos? O povo de Israel, incluindo os sacerdotes. E os meus profetas, aqueles que falavam em nome de Deus para o próprio povo de Israel. Isso aqui, irmão, não está falando de ungido aqui, não é o pastor, não é o evangelista, não é o presbítero. Ungido aqui é o povo de Israel. Então, nós queremos utilizar essa frase para nos tornarmos imunes a repreensões. Agora, vamos lá. Se existisse este título de patriarcado nas igrejas, Pedro, ele era a coluna principal da igreja primitiva em Jerusalém. Você vai lá em Gálatas e Paulo fala assim: e eu, quando cheguei, Pedro estava comendo com os gentios. Ele vivia como gentil, mas lá em Jerusalém, ele queria viver como judeu. Eu o repreendi na cara. Paulo fala assim. E ainda falou assim, e ele induziu a Barnabé a fazer o mesmo. Paulo fala que repreendeu a Pedro e Pedro não questionou. Que é isso, rapaz? Está ficando doido de falar assim comigo? Eu sou o Pedrão, lá que fico junto com o Tiago, irmão de Jesus, na igreja de Jerusalém. Nós somos a coluna lá da igreja. Quem é você para falar? Ele não falou isso, porque ele foi repreendido da maneira correta. Então, quando nós somos repreendidos, irmãos, pela Bíblia, pela palavra de Deus, não importa de onde vem a repreensão. Aí as pessoas querem falar, não toqueis no ungido, quer impor esse sistema de patriarcado dentro da igreja. Aí essa suposta cultura da paz virou o quê? Dissensão na igreja. Porque as pessoas não querem submeter a ordem bíblica, as ordens bíblicas. Querem simplesmente impor o seu pensamento. Toda a igreja, irmão, que vira neopentecostal, que não está submetida a uma autoridade superior, elas têm a tendência de ser assim. E outra coisa interessante, que em Mateus 8, olha quando que é conferida autoridade sobre a vida de uma pessoa. O bom é que a Bíblia, irmãos, ela não deixa escapar nada. Em Mateus 8, é ilustrado aqui
sobre a vida do centurião, a partir do versículo 5 até o versículo de número 13, narra a história que todo mundo conhece do centurião que procurou Jesus para que pudesse curar o seu servo. E quando Jesus estava vendo, ele disse o quê para Jesus? Que não era para Jesus ir, porque não era digno que Jesus entrasse na casa dele, que ele desse apenas uma ordem e o servo dele seria curado. Ele vai no versículo 9 e fala assim, ó, pois eu sou homem. Tem algumas traduções que falam assim, sob a autoridade. Sob e não sobre. Sob, todo mundo que sabe que é por baixo. Eu sou homem sob autoridade. Tenho soldados a minhas ordens. Digo a este vai, e ele vai. Diga a outro vem, e ele vem. E aos meus servos faz isso e eles fazem. Antes dele dizer que ele tem servos e tem soldados subalternos à sua autoridade, ele disse que ele também tinha alguém acima dele. Então, sabe quando que eu exerço autoridade na igreja? Quando eu reconheço que tem alguém acima de mim, seja ele um pastor presidente, um pastor de convenção, e acima de tudo, a palavra de Deus e Jesus. Então, aí sim, agora, quando eu sou servo de Deus, irmão, que eu sei que Jesus está acima de mim, ou eu tenho uma autoridade pastoral acima de mim, eu nunca vou usar essa frase, não toque em mim, que eu sou ungido do Senhor. Ou quem manda aqui sou eu. Que a igreja que eu acredito ainda, ela continua sendo de Jesus, ela não é do homem. A Bíblia diz em Apocalipse 1, versículo 20, assim, que ele é aquele que tem na sua mão as 7 estrelas e os 7 castiçais, ou seja, as 7 estrelas eram os 7 pastores e os 7 castiçais eram as 7 igrejas. No capítulo 2, versículo 1, ele fala que ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais e tem as 7 estrelas sob a mão dele. Os 7 castiçais era a igreja e as 7 estrelas eram os pastores. Isso implica que Jesus é quem manda na igreja e quem manda na vida dos pastores. Mas está lá em Apocalipse 1, versículo 21 e versículo 2, versículo 1. Então, quem manda na igreja é Cristo. Não existe esse negócio de patriarcado, quem manda é o pastor. Essas coisas têm que acabar. Uma igreja, que é uma igreja certa, ela vive de um regime episcopal, os irmãos sabem que é um regime episcopal, que existe um pastor, existe um líder na igreja, mas ela também tem um regime presbiterial, que existe um corpo de obreiro ao lado do pastor para auxiliar o pastor e ajudar o pastor a pastorear a igreja e, acima de tudo, aconselhar o pastor. E ela também é congregacional, que a igreja tem direito, o povo ali que é membro tem direito de optar. Uma igreja não pode ser só episcopal, onde o pastor dita as regras. É só os irmãos lerem no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, que a Bíblia fala que quando eles fizeram a primeira convenção para poder solucionar a respeito dos gentios, como os gentios viveriam em relação ao cristianismo, diz a Bíblia que lá estavam os apóstolos e presbíteros, lá, juntamente votando para como eles estariam solucionando o problema dos gentios. Então não estava lá só um apóstolo, só Tiago, porque era irmão de Jesus, e diria, vai ser assim, não. Estavam vários apóstolos, inclusive Paulo e Barnabé, que eram missionários, estavam lá. Então a igreja trabalha em conjunto. É só você abrir em Filipenses capítulo 1, a Bíblia fala assim, Paulo após Jesus Cristo, escrevendo aos presbíteros e diáconos. Então, era um grupo de presbíteros e um grupo de diáconos, porque está no plural, que pastoreava a igreja que estava em Filipos. Os irmãos estão entendendo? Que não é apenas uma pessoa, é um grupo de pessoas que tem que trabalhar na igreja. Então, não existe esse negócio de um manda, eu mando. Isso aí são pessoas, irmãos, que são donos de igreja, que não querem submeter ninguém, fica sempre criando aquele montinho dele que todo mundo está conspirando contra ele a tomar a igreja que é dele, ele fala que a minha igreja, que fui eu que fundei, e esse tipo de frase que eu acredito que todos aqui já ouviram, que é triste esse tipo de negócio, mas é uma realidade. Como eu sempre falo, irmãos, eu sou assembleiano da velha guarda, raiz, e eu já vi isso muito. Já preguei em muitas igrejas no Brasil, já preguei em igreja independente. Boa parte das igrejas que eu preguei, graças a Deus, é igreja convencionada.
igreja organizada debaixo de subalterna a uma convenção, mas aqui na América, irmãos, infelizmente, eu ouço isso demais. Eu sou ungido, eu não caí aqui de paraquedas, fui eu que abri a igreja. Parece que ele vai até pegar aquela frase lá que a Igreja Católica interpreta errado e fala: sobre essa pedra edificarei minha igreja. E essa pedra seria o pastor da igreja, que a igreja foi edificada sobre ele. Ele manda, ele é o dono, ele faz tudo, e esse tipo de negócio. Então, isso aí, irmãos, não é a igreja de Jesus. A verdade é essa. Não é igreja de Jesus. A igreja de Jesus, quem manda é Jesus Cristo. A igreja de Jesus é uma igreja que trabalha em conjunto. A igreja de Jesus é uma igreja que ninguém é mais do que ninguém na igreja. A igreja, irmãos, ela tem delegações diferentes. É a única coisa. Responsabilidades delegadas da igreja de forma diferente. Mas o fato, por exemplo, de que eu sou um evangelista não me empanha mais do que uma irmã que dirige o louvor. O fato de eu ser evangelista não me coloca em posição superior de um presbítero. Nós dois somos ministros do evangelho, então nem eu e nem ele é melhor do que o outro. Nós estamos apenas em cargo diferente, em posições diferentes para que a obra do Senhor funcione na igreja. Nada mais do que isso. Ninguém é mais do que ninguém na igreja. Então, essa cultura da paz vindo através de um patriarcado, mas ela não vai promover paz. Os irmãos sabem disso. Eu acredito, se você ouviu essa frase na suposta igreja sua, satisfeito você não está lá. E se você ouviu em alguma outra que você pertencia, você saiu de lá justamente por isso. Que eu mando, eu não vou sair. E esse tipo de pastores, irmãos, eles acham-se intocáveis. Quando eles pecam, eles não aceitam uma disciplina, eles não aceitam ser corrigido. Quando eles pecam a ponto de trazer escândalo. Que pecar todo mundo peca, mas nós pecamos em palavra, pecamos em pensamento, às vezes temos alguma ação que nós cometemos que não é agradável, que acabamos transgredindo uma lei do Senhor. Eu estou falando daquele pecado que a pessoa realmente tem que ser movido do seu cargo e ser disciplinado até que ela seja restaurada e possa ser restabelecida o seu cargo. Eu não vejo problema disso. Se o cara é um pastor presidente e ele cometeu um pecado, ele é retirado, removido dali e cumpre a sua disciplina, volta a ser membro, com o passar do tempo ele volta a ser pastor, e com alguns anos ele volta até mesmo a ser o pastor presidente novamente. Eu não vejo problema nisso. Agora, quando ele não aceita isso, ele é insubmisso, quer viver em pecado e já saiu da direção de Deus. Eu acredito que os irmãos conhecem algumas igrejas na América aqui que tem isso, principalmente aqui na nossa grande Boston, que é o que mais está tendo aqui, são pastores que não aceitam a correção. Eles acham que são intocáveis. Não é a igreja, irmão, verdadeira, infelizmente. Não é uma igreja verdadeira, é uma igreja que Jesus já não está dentro dela. Eu costumo dizer que igreja assim está igual a Ezequiel 10. A Bíblia diz que o querubim moveu-se para fora do templo e a glória de Deus moveu junto com ele para a montanha. Mas lá no templo já não estava mais. Tem muita igreja, irmão, que não tem mais a glória de Cristo. E que está igual a igreja da Odisseia. Jesus está do lado de fora, não já está mais lá dentro da igreja, porque é como que expulsaram ele de lá. Ele já não domina mais nessa igreja. Justamente pelas autoridades humanas que quer mandar na igreja e não aceitar. Aí, como vindo no contexto do que o pastor está falando, essa cultura, ela nada mais é do que violenta, e ela não consegue, impera essa violência dentro desse pensamento, e nunca uma paz. E supostamente eles mascaram a paz para enganar muitas pessoas, e acaba simplesmente sendo mentira. O ponto 6, o pastor fala assim no final: é imperativo porque o potencial destrutivo pode ameaçar toda a biosfera e impossibilitar a continuidade do projeto humano. Ou limitamos a violência e fazemos prevalecer o projeto da paz, ou conheçamos o limite, o destino, ou melhor, conhecemos no limite o destino do dinossauro. Por isso que eu falei aqui, que no primeiro ponto que o pastor fala em relação aos dinossauros, contando essa história do dinossauro, que alguns acreditam que eles viveram milhões de anos. Aqui tem até um número fechado, aproximadamente
me parece que mais de 65 milhões de anos, não sei como que eles conseguem chegar a esses cálculos, mas aproximadamente isso. E o pastor quer mostrar que se essa violência ela imperar nos locais, seja em meio à comunidade, a família, se ela impera na família, possivelmente ela vai imperar na igreja, porque a igreja é formada de famílias. E eu costumo sempre dizer, irmãos, se a família é problemática, a igreja vai ser problemática, porque a igreja é formada de famílias. E uma sociedade é formada também de família. Então, vamos ter uma sociedade problemática. Então, o que eu quero mostrar aqui é que se esse tipo de coisa ocorre, seja na sociedade, na família, no mundo impera essa falsa paz, essa promoção de paz através de guerra, o que o pastor quer mostrar é que o mesmo destino que nós devemos ter conhecimento, que é o mesmo destino, como eu estou falando, que supostamente ocorreu com os dinossauros, de ser extinto através do meteoro, não sei do que foi. Eu, particularmente, acredito que foram extintos através do dilúvio, ou até viveram depois do dilúvio, por alguma razão foram extintos, como qualquer outro animal que já foi extinto na Terra. Mas, dentro do pensamento darwinista ou dos evolucionistas, foram extintos, até de alguns teólogos, foram extintos pelo suposto meteoro. Teologicamente, eles falam que foi Lúcifer que veio de encontro a essa terra e causou um caos nessa terra, destruindo os dinossauros. O mesmo destino vai acontecer com a raça humana, porque não consegue promover uma paz verdadeira, vive nessa cultura da paz, sendo ela falsa. O ponto 7 fala onde buscar a inspiração para a cultura da paz. Aí mostra, mais que um imperativo voluntarístico, é o próprio processo antropogênico e a nos fornecer indicações objetivas e seguras. Aí coloca a singularidade do 1% de carga genética que nos separa dos primatas superiores reside no fato de que nós, a distinção deles, somos seres sociais e cooperativos. Ou seja, resumindo, como que nós deveríamos buscar essa inspiração para a cultura da paz? Nós mesmos fazendo melhor, nós mesmos, vamos dizer, como seres humanos, não estou falando como crente, como seres humanos, nós deveríamos perguntar o que eu faço para que o mundo seja melhor? O que eu tenho feito para que o mundo seja melhor? Então, quando parte de nós para que haja um mundo melhor, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, ou já ouviu, porque como eu estou falando, eu não nasci no lar evangélico, então eu já ouvi música que não é evangélica. Existe uma música de um inglês chamado Louis Armstrong, que ele é um inglês e ele toca a música no estilo jazz, e ele fez uma música cujo tema é O Mundo é Maravilhoso. Uma música bem curta, O Mundo é Maravilhoso. E ele, cantando essa música, ele fala de coisas muito simples, tipo de você apertar a mão de alguém e perguntar como você está no percurso do dia. Aí você observa as cores do arco-íris e vê que Deus é perfeito, que o mundo é maravilhoso. Ele fala que você observa as nuvens e vê que as nuvens têm o seu formato a cada dia diferente, e isso mostra que o mundo é maravilhoso. Você vê as plantas, e no percurso de tudo isso que você observa, você encontra alguém na rua, chega diante dessa pessoa, pega na mão dela, ele fala que você balança a mão dela e fala como você está. Isso implica que o mundo é maravilhoso. Agora, dentro dessa música dele, ele mesmo fala que o mundo só vai ser maravilhoso se nós prontificarmos a fazer um mundo maravilhoso. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, aí transferindo isso para um sentido teológico e aplicação nessa vida. Como que a minha família o meu lar vai ser um lugar de paz e vai ser um lugar maravilhoso? Quando eu me prontifico a isso, eu não fico naquele cabo de guerra. Nós estamos estudando a lição sobre família, a lição da CPAD, e eu abordando um assunto, eu falei, infelizmente nos lares é aquele cabo de guerra. Os irmãos sabem que é cabo de guerra, um pega uma corda de um lado, outro pega do outro, e quer mostrar quem tem mais força, chega a machucar a mão e ninguém solta. Há momentos que nós temos que soltar, não importa, é como eu falei, não existe esse patriarcado e nem matriarcado, então há momentos que temos que soltar. Não é vergonha ceder, não é vergonha baixar a cabeça, não é vergonha falar que a pessoa está certa, mesmo que se ela não estiver certa, você dá razão para ela, não sabe o que fazer com a razão.
Não é vergonha. E dentro da igreja, como que eu vou ter uma igreja melhor? Quando eu faço o meu melhor para a igreja. Agora, se eu olho para a minha igreja, eu sei que a minha igreja tem problema. Por que a minha igreja tem problema? Porque eu estou lá e eu tenho problemas. Eu sou problemático, eu sou pecador. Então, como eu sou pecador e tenho problemas, a minha igreja vai ter um problema eu estando lá. Aí ela tem mais um monte de gente que tem problemas. Então, como que eu faço para que a minha igreja seja melhor? Quando eu passo a fazer o melhor. Agora, se eu ficar criticando um, pondo a culpa no outro, o problema surge, eu não ajudo a solucionar, eu só espalho o problema. Faço com que as pessoas que não estão envolvidas no problema se envolvam no problema e aquilo alastra da igreja, ela não vai ser uma igreja maravilhosa, ela não vai ser um lugar de paz. Então, nós temos que fazer isso. Dar o nosso melhor com um pensamento correto para que as coisas ocorram bem e não entrar no jogo das coisas erradas e continuar promovendo o erro. Então, a pergunta que ele faz aqui é onde buscar inspiração para a cultura da paz? Ele vai e mostra que nós somos seres diferentes de todos os primatas. Todos os animais, nós somos diferentes. É uma das razões que eu não concordo que nós somos animais racionais. Eu não concordo com essa frase. Primeiro, porque nós não somos animais, nós somos a imagem de Deus. E os animais não têm a imagem de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Os animais não são. Então, nós temos isso. Por isso, nós não somos animais racionais. Que se fosse assim, uma pessoa que, por algum acidente, ficou ali vegetando, ele seria um animal normal? Os irmãos estão compreendendo? Então, não. Nós somos completamente diferentes, dotados de raciocínio, dotados de inteligência, e nós temos essa capacidade de conseguir ver aquilo que está errado e consertar. Porém, às vezes, nós queremos tomar medidas diferentes para consertar ou formas arrogantes. Nós devemos consertar biblicamente, da maneira correta. E, como eu falei, como seres humanos, nós podemos melhorar, sim, ao nosso redor, a sociedade, o nosso lar, uma cultura em um bairro e tudo. E, como cristão, podemos melhorar mais e mais dentro da igreja para que as coisas ocorram da melhor maneira. O número 8 diz assim: o ser humano é o único ser que pode intervir nos processos da natureza e copilotar a marcha da evolução. Aí ele mostra que dispõe de recursos. A competitividade continua a valer mais no sentido do melhor e não da destruição do outro. O que o pastor mostra aqui é que o ser humano é o único que pode intervir nesse percurso da evolução das coisas, seja de tudo que nós vivemos, nós temos a capacidade de ajudar e se evoluir para o melhor. Aí ele mostra que nós temos esses recursos e que, através desses recursos, nós não poderemos, de forma alguma, através de algo competitivo, fazer que esse que nós estamos produzindo ou competindo venha a ser para a destruição, ou seja, para o pior, mas que seja para melhor. E o competitivo aqui não é o sentido de competição que você está tendo com alguém, é o sentido que aquilo que você está fazendo continue sendo para que aquilo que você pôs a mão seja para melhor de tudo e principalmente do outro. Eu sei, irmão, que não é fácil, nós queremos fazer, que a verdade é, nós não pensamos dessa forma, de querer o melhor do nosso semelhante, o melhor do outro. Nós sempre pensamos em nós. O nosso pensamento sempre é em nós. E quando nós olhamos biblicamente, o pensamento é em relação ao outro. O apóstolo Paulo ensina isso em Efésios, capítulo de número 4, quando ele dá uma lista de coisas que nós não devíamos fazer. Que o apóstolo Paulo, como eu já falei, ele aperta a nossa vida bastante. Ele fala em Efésios, capítulo 4, assim, ó. E isso ele está falando do nosso semelhante. Ele fala assim, olha, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ou seja, com o nosso semelhante,
ele implica que nós não devemos mentir. Mas o mais interessante, irmãos, que nós poderíamos deixar de mentir. Ele fala, olha, e deixando a mentira. Só que ele vai e mostra que nós, além de deixar mentira, nós devemos falar a verdade, não é só deixar mentira. Aí ele mostra por que que nós devemos falar a verdade e abandonar a mentira. É porque somos membros um dos outros. Então, por ser membro um dos outros, eu entender que você é meu irmão em Cristo, eu não devo ficar te enganando. Eu não devo ficar mentindo para você. E, acima de tudo, falar para você a verdade para que você não viva no erro. Segundo, ele fala: irai-vos e não pequei. Não se põe o sol sobre a sua ira. Você pode até ficar irado, mas não deixe o dia acabar com você irado. Ele fala: e não dá lugar ao diabo. Essa frase deveria ser colocada no slogan bem grande nas igrejas, porque o que está de crente dando lugar ao diabo não é fácil. Agora, o versículo 28, de novo, quanto a relacionado ao nosso semelhante. Parece uma coisa ilógica, ele fala: aquele que furtava, não furte mais. Até aí parece estar bom, ou seja, aquele que roubava, ele tem que parar de roubar a partir do momento que ele é um cristão. Só que o apóstolo Paulo coloca a parte B do versículo aqui, que é algo que mostra que a nossa ação com o nosso semelhante, ela vai além de simplesmente, ele fala, olha, quando você virou cristão, você furtava antes, mas agora você é cristão, você não furta mais. Antes, trabalhe. Ou seja, se você roubava, hoje você não rouba mais, então você tem que trabalhar. Aí ele vai e mostra por que nós devemos trabalhar. No meu pensamento, eu trabalho para manter minha vida. Eu trabalho para pagar o meu telefone, o seguro do meu carro, para poder pagar o meu aluguel, para poder comprar comida. Mas ele explica diferente. Ele fala assim: fazendo com as próprias mãos o que é bom, ou seja, você trabalha de maneira honesta, para que tenha com quem acudir o necessitado. O que ele quer mostrar é que nós devemos trabalhar pensando no nosso próximo. Você trabalha pensando em quem você possa ajudar. Vamos ser verdadeiros. Nós pensamos assim, irmão? Nós pensamos assim, ó, vou ganhar o meu salário dessa semana toda, porque eu vou dar esse salário para o irmão fulano, ou para o ciclano, ou para a primeira pessoa que eu encontrar na minha frente quando eu sair do banco, que eu descontar o meu cheque. Nós não pensamos assim. Eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que pagar aquilo outro. Nós vamos fazer as contas do que nós temos para pagar. E quando fala de a melhora do outro, ou a preocupação com o outro, nós realmente não temos, nós pensamos muito em nós. E, biblicamente, e dentro de uma cultura que promove a paz, teria que ser assim. Eu não estou dizendo que você vai esquecer também dos seus deveres como cidadão de pagar as suas coisas e dar sempre o seu dinheiro para alguém na rua. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o apóstolo Paulo ensina que o nosso pensamento deve ser esse, de trabalhar lembrando que nós temos pessoas à nossa volta, ou até mesmo dentro da igreja, que não tem condição para nada, a condição dele é mínima, e nós, se às vezes temos uma condição melhor, poderíamos ajudá-lo. É isso que ele está mostrando. O ponto 9 ele fala assim: há muito que filósofos da estrutura de Martin Hegel resgatar a antiga tradição que remota aos tempos de César Augusto, o imperador romano, vem no cuidado à essência do ser humano. Sem cuidado, ele não vive e nem sobrevive. Tudo precisa de cuidado. Se os irmãos observar, todo esse texto montado aqui do 1 até o 9, ele vai crescendo e mostrando que uma coisa dá vazão para outra. Aí ele mostra: a cultura da paz começa quando se cultiva a memória, o exemplo de figuras que representam o cuidado e a vivência da dimensão de generosidade que nos habilita. Como eu falei, concluindo, esse tipo de coisa que deveria estar em nós. A generosidade, a maneira de pensar nas pessoas, tirar esse pensamento de autoritarismo, reconhecer que se nós vivemos assim, nós vamos acabar, como o pastor falou, extintos como o dinossauro. O próprio apóstolo Tiago, apóstolo, não, na verdade, Tiago não era apóstolo, Tiago escreve na sua carta que as pessoas, e o apóstolo Paulo também mostra isso, que as pessoas se devoravam entre si. E o apóstolo Paulo mostra que eles estavam se
arranhando entre si, como que a ponto de se devorar. E Tiago fala que as nossas guerras, ela não vem de lugares externos, ela vem do lugar interno, e é entre irmãos dentro da igreja. Então, a promoção, irmão, de coisas boas, de coisas que vai fazer o crescimento, tanto de uma sociedade, de uma família, ou, acima de tudo, da igreja, ela parte de quando nós reconhecemos que o nosso semelhante é importante. Quando nós reconhecemos que paz se promove, primeiramente, quando nós agimos da maneira correta. Isso promove paz. Ela não vem através de guerras, como nós vemos as pessoas criam guerras para promover a paz, algo completamente ilógico, paradoxal, não há possibilidade disso. Vão ali, destrói um local todo para que depois venha ter paz. E, como eu falei, os desenhos e filmes mostrados através da televisão, através das mídias sociais e muitas outras coisas que eles querem promover a paz, como eu já falei, o pensamento feminista que vão hoje em dia para as redes sociais parte para um pensamento que nós vemos que é dissociado, divorciado mesmo, do que é um padrão social e, acima de tudo, mais do que tudo, divorciado do que é bíblico, do que é realmente um padrão de família. E tudo isso simplesmente para massagear o ego e promove uma falsa paz no meio deles, onde eles mesmos, na verdade, nem acreditam naquilo. Então, o pensamento que o pastor quer mostrar nesse ponto de número 9, no que seria a nossa o nosso pensamento dentro da metodologia, seria isso. Você vai crescendo o seu texto, a sua pesquisa, e uma coisa vai encaixando na outra até que você chega a uma conclusão. Aqui no final, na página 29, o pastor escreve assim, ele mostra assim, ó, para mim terminar. Não, melhor. Não, eu acho que eu terminei. Aquilo aí, passar a página 29 já é o texto 10, mano. Então, o texto 10 eu vou deixar para a próxima aula, onde fala de como descrever um bom artigo. Eu sugiro que os irmãos leiam todo esse ponto de número 10, porque eu vou pegar só algumas coisas principais aqui de como escrever um bom artigo, como você vai desenvolver isso. Na próxima aula, nós vamos falar a respeito disso. Então, o que esse texto novo quer mostrar, irmãos? Sobre o pensamento metodológico, dentro dessas literaturas que nós consumimos, que boa parte delas supostamente fala a respeito de paz, de família e de tantas coisas, quando, na verdade, se você observar, principalmente na literatura que não é cristã, ela parte, até as cristãs nós temos que tomar cuidado, ela parte de um pensamento completamente divorciado do que é bíblico. Só fazer a chamada aqui, irmãos, rapidinho. Irmão Alexandre. Gente. Mana dos Santos. Mana, tá aqui sim. Mana Cristiane Leal. Presente. Tá aqui. Irmão Fabiano Oliveira. Que tá ali. Irmã Glaucia. Tá também, que estava aqui agora. Irmão Gleique. Pastor, desculpa aí, ela saiu para oração na igreja agora, aí ela pediu para avisar, tá? Não, sem problema, sem problema. Ela estava na aula Obrigado. até pouco agora. Mamácia Rogério, Mamácia, ela me parece que está no hospital com um problema com família. Manicia Moreira. Estou aqui. Presente. Pastor Juarez. Com Elvis. Com Elvis, estava aqui agora. E pastor Leomir Aguiar. Ele não está presente. Bom, Elvis foi arrebatado. Com Elvis, sim. Amém. O Elvis foi. Espero que foi arrebatado. Não igual esse arrebatamento que está acontecendo ultimamente. Uma irmã que direto viaja para o céu, aí, as viagens astral dela. Aí, para o céu ou para o inferno? Ela vai dos dois, ela vai dos dois. Ah, ela é? Mas tem livre ela acesso. só conta a história do inferno, vai para o inferno até
Jesus levou ela no inferno, ela foi no inferno com Jesus. Ela tem acesso a esses dois lugares aí. Eu não sei por qual razão, mas É. ela vai sempre lá. Eu não sei qual é o mistério. Tem a gente ri assim, mas o caso é sério. É. Vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Gostaria de pedir ao nosso irmão Blake para estar agradecendo a Deus pela nossa aula nessa. Aliás, se alguém tiver alguma pergunta, algum acréscimo, alguma coisa para poder falar, pode aproveitar antes do nosso irmão Blake orar. Não? Ninguém tem nada? Então pode orar, irmão Blake. Amém. Então oremos, hein? Oremos. Senhor Deus, Deus Santo, Deus de poder, meu Deus, queremos te agradecer, meu Deus, por esta aula que tivemos, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Meu Deus, que a tua palavra, cada dia, ó Pai, possa adentrar ao nosso coração e que nós possamos, ó Pai, colocar em prática na nossa vida. Meu Deus, continue abençoando, Senhor, a vida, Senhor, do irmão Clebson, ó Pai, dando ele graça a cada dia, sabedoria, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor continue, ó Pai, a cada dia guardando e protegendo. Meu Deus, seja o Senhor com cada aluno que aqui está, aqueles que não puderam estar, ó Pai, que o Senhor vá de encontro a cada um, Senhor, trazendo a tua bênção sobre a vida dele, guardando, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa estar, ó Pai, velando por eles, ó Pai. É o que nós te pedimos, em teu santo e poderoso nome. Amém. 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 Irmãos, que todos tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Deus em Cristo possa estar abençoando a vida de cada um. Todos ficam na paz do Eterno. Amém. Amém, Pai. Todos com Deus, né? Amém. Boa noite para todos. Boa noite.